bora que bora. Mas vê se dessa vez, assim, todos os episódios que eu tava ali só vendo, aí beleza, você que faz uhul, tá, beleza, pá. Como assim? Não, aí na hora que vai bater a mão, É ruim de mira. É ruim de mira. Só falta fazer assim, ó. Pastel, mesmo, coxinha. É bem isso. Porque a primeira, ele ficou assim. Não, a primeira eu lembro. A primeira, Eu tava esperando porque nós não combinamos o hi-fi. Na primeira nós não combinamos. Na hora ali surgiu uma ideia minha aqui de hi-fi. Aí a segunda, mano. aí a segunda que foi gravar com você, né? Aí fazer com a cara, tá, não sei o que, e foi, aí a cara errou, Aí depois foi com o Renan. O Renan já. O Renan ele foi esperto, porque ele já toca nas duas mãos juntas. Aí Cara, o Renan já expresso, pegou parado, pra vocês que batam. É que o Renan é expresso, velho. O cara não perde tempo. E aí, galera! Tudo bem? Estamos aqui de volta. Agora o nosso podcast de número 4. Estamos aqui recebendo o nosso querido amigo, grandioso Henrique da Vox Cognitiva, também conhecido como O Produtor. Henrique é responsável por colocar o PrismaCast no top 1 dos podcasts aí desses negócios que expõem os podcasts aí, YouTube, Spotify. Esse é o cara, Deezer, que ele é o melhor. É isso aí, grande Henricão, chega aí, mano. Nosso hi-fi, sem errar as mãos. Nas edições anteriores sempre teve um. Né, galera? Mas a gente vai aprimorando. Tava aprimorando. É que andar de bicicleta. Primeiro começa de rodinha, daqui a pouco você tá empinando. É isso aí. Vamos lá então começar agradecendo os nossos patrocinadores, Saulito. Opa, Abimate, consultoria financeira, Marcos Abdala. Cara, se você não tem controle do seu fluxo financeiro, fica naquelas planilhinhas meia boca, para com tudo isso e procure Abimate Consultoria, vai mudar a sua vida. Muda a trajetória do seu negócio, sem dúvida. Com certeza. E também gostaria de agradecer a nossa querida Carla Regina, da Connect Max. Tá precisando de internet, TV a cabo? Procura aí a Connect Max. Conexão super estável, de altíssima qualidade e de preço justo. Exato. E falando em contabilidade, OFM, nosso amigo, patrocinador, Denis Matos. Então, se você também está meio perdido, ele já contratou a Abdala, vai resolver sua vida financeira, precisa de um bom contador, Organização Ferreira Matos, OFM, Denis Matos, muito obrigado. É isso aí. Também vamos agradecer o nosso querido Nelson da STH pelo apoio, pela estrutura aqui do nosso PrismaCast. Boa. E é isso, vamos lá, né, Henricão? Henricão da Vox Cognitiva. Nome bonito, né, cara? Esse nome é um nome forte, Vox. Nossa, eu fico quase sem Vox. Diferente, né? Cognitiva. É fantástico isso. Isso aí é a invenção do Renato. Do Renato. Renato Prado lá, que é o criador da Vox. Ele entrando legal. Depois aí nesse processo junto com ele. Aí já tem um ano e meio que a gente está nesse trabalho junto com ele. Que legal, Henricão, que legal. Pô, Henricão, cara, primeiramente quero agradecer aí, cara, a sua disponibilidade por vir gravar aqui conosco do outro lado da câmera, né, cara? Pra quem não sabe, o Henrique é o nosso produtor, cara. É quem faz aí tudo isso acontecer, né, Henricão? E de forma magnífica, cara. Então, desde já, gratidão pelo apoio ao nosso podcast aqui também. E também por estar sentado aqui hoje, partilhando a sua história conosco aqui. E, cara, nós estamos aqui curiosíssimos, cara, para saber de você. Como é que é o Henrique? Como que o Henrique começou nesse mundo aí dos negócios? Eu sei que você já foi aí da parte de mídias, né? Já trabalhou na televisão, né? Cara, é engraçado assim. Resumindo, eu acho que eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. Meu primeiro emprego foi vendendo água mineral, aqueles galões de 20 litros, numa lojinha que ficava na esquina, na rua de trás do cemitério, na subida da Cardoso Siqueira. Olha só. Saí de lá, meu pai, engenheiro mecânico formado, ficando velho para o mercado de trabalho, resolve empreender. Foi a primeira situação de empreendedorismo na família, e talvez a única que meu pai tentou fazer. Isso com quantos anos você tinha, mais ou menos? Você começou a trabalhar? Meus 18 anos que eu fui com ele lá para a cafeteria. Ele comprou uma cafeteria em frente ao Teatro Municipal.
tinha ali o Café do Ponto, Sim. bem Sei. na frente mesmo do Teatro Municipal. Sim. Você estudava, acho que no Santa Mônica. Santa Né? Mônica. Era Isso. aquele pedacinho teu Sim. ali do Carmo. Então Sim. eu ficava por ali Ah, também. legal, legal. Né? A gente ficou um ano lá, eu comecei a faculdade de publicidade, né? Sou publicitário de formação, e acabou que, enfim, inexperiente, ele administrando um café, mas é engenheiro mecânico. Eu começando a faculdade de publicidade, o que a gente entendia de negócio? A gente descobriu naquele momento que a gente entendia de afundar. Afundar. Não deu certo, Não passamos afundar, afundar. Então a gente passou pra frente. E já logo no finalzinho eu consegui entrar no Diário de Mogi. Entrei para trabalhar na área comercial do jornal Diário de Mogi. Você já estava na faculdade, foi meio Já, que estágio. Foi. É mais ou menos estágio, mas não é Só um pra gente estágio. acompanhar no time aí, quantos anos você tinha? Mais ou menos? Isso ainda com 18 Ainda para com 19. 18 pra 19. 18 para 19. Ah, pô, legal, 18 para 19, já fazendo a faculdade de publicidade. Uhum. Né? Entrei, então, já para atuar na área comercial. Não era nenhum estágio, era tipo, você vai trabalhar com a gente aqui, vamos embora. Fechou. E era aquele trabalho de porta a porta. Né? Aí é a hora que você começa a criar calo. Acho que todo mundo aqui, aliás, todas as empresas precisam vender os seus negócios, né? E a gente só aprende a hora que você vai bater de porta em porta. Uhum. Né? Você começa a entender, peraí, esse cara falou que não, mas ele falou não, por quê? E você começa a tentar entender os porquês, você começa a desenvolver os seus argumentos de venda e vambora. Fiquei um período de 6 meses, saí porque surgiu uma oportunidade na Editora Abril, fui vender assinatura de revista. Olha, lá em São Paulo. Não. Mogi. A Editora Abril, sim, a abrangência nacional, tudo, só que vendia assinatura de revista em stand de shopping center. Então era o chato que ficava bordando todo mundo, vem cá, assinar a revista. Mas isso em Mogi. Olha aqui o presente, é um presente Mogi, pra você. Guarulhos, aonde tinha shopping de Guarulhos pra cá, Tá. a gente ficava, montava o stand e ficava. Será que eles querem a pentelha, então, justamente? Olha aqui o brindezinho, vem aqui. Mais ou menos, Deu mais ou menos brinde. isso. Nossa. Mais ou menos isso, né? Cara, vendia muita Playboy. Vocês não têm ideia. De Caraca, esposa comprando a assinatura para dar de presente pro marido. Ô, louco. Isso era legal, porque assim, não é revista de ver, só de ver, mas tem muito conteúdo e as pessoas não sabiam, não se ligavam. Tinha as reportagens Tinha umas matérias, até interessante. as páginas amarelas da Isso. eram sensacionais, cara, eram sensacionais. Isso é verdade. Né? Não que eu tenha visto, gente, mas alguém me falou. Já me contaram isso também. Aham. E foi ali que eu comecei a ver muita coisa de informação de mundo corporativo, porque tinha acesso à revista Exame, tinha Você S.A., eu tinha coleção. Quando eu comecei lá, eles tinham, acho que até o número 6 já lançado da Você S.A., e falando de desenvolvimento pessoal, falei, pô, eu quero isso pra mim. Juntei, eu tinha a coleção dos 2, 3 primeiros anos, porque eu fiz a assinatura pra mim, eu me vendi, né? Então eu tinha os 3 primeiros anos completos da Você S.A., porque eu queria crescer, foi a primeira vez que eu ouvi na vida falando de MBA. Falei, pô, eu ainda vou um dia fazer esse negócio. Dizem que assim, uma boa venda é aquela que você compraria, né? Sim, Exato. exatamente. Exato. E foi o que eu consegui, a partir dali, consegui vender melhor algumas assinaturas de revista. Na época que eu estava no jornal, eu tinha dado uma ideia de um projeto. Aí o cara que cuidava da parte comercial lá me chamou de volta. Pô, a gente está começando aqui um projeto com ele. Falei, pô, era aquela ideia que eu dei? Vambora. E aí entrei. Fiquei ali mais uns 6 meses também, né? Acabei saindo depois do jornal. E terceiro ano da faculdade, vamos dedicar um pouquinho mais aqui, empenhar, estar mais focado. Fui participar de um programa de TV na TV Record, que, representando a faculdade, isso, comemoração dos 50 anos da TV, né? Pô, eu preciso estágio. Você foi participar em que sentido? Nos bastidores? Não, na bancada mesmo, respondendo. Era um programa de quiz e pergunta e resposta chamado Top TV, que o apresentador era aquele. Pô, seria legal se o produtor aí conseguisse colocar pelo menos uma fotinha aí, ó. Desce aqui, ó. Vê se vai aparecer aqui pra vocês. 390 para Mogi. E agora a gente vai pro comercial e daqui a pouco a gente volta. Vamos ver se o produtor vai conseguir colocar aí. E aí eu começo a ter acesso a essas coisas. Pô, legal, bacana. Mas eu preciso estágio. Tava o tempo todo batendo cartão no CIE, olhava lá o painel de lista que tinha de estágio. Estágio. Me candidatando num monte e não conseguia entrar. Eu falei, pô. Até que teve um dia, eu levantei todas as agências de publicidade que tinha em Mogi e comecei
porta em porta. Já tinha o calo de bater de porta em porta. Até que teve um dia, chego numa agência chamada A Fábrica, na Carmela Dutra. Nossa senhora, conheço. Né? Conhecemos, Abre hein? a porta, uma moça de cabelo vermelho. Parecia a Rita Lee? Deixa eu adivinhar, eu acho que ela parecia a Rita Eu acho que Lee. eu conheço E eu essa moça. simplesmente virei pra ela e falei assim: oi, meu nome é Henrique, eu tô fazendo faculdade de publicidade, estou em busca de estágio. Não faço ideia se vocês estão contratando ou não, mas eu quero muito poder trabalhar com vocês, aprender com vocês e, claro, principalmente contribuir com o que eu já aprendi até hoje. E se eu puder colocar na prática e crescer com vocês e me derem essa oportunidade sem precisar me remunerar, eu quero. Ela olhou assim, pensou: você é louco? A gente também entra. Poxa, E fui estagiário da Sandra Pissato. que Aí, legal. Sandrinha, beijo pra Sandra. Beijo grande pra Sandrinha, pro Riba. Ela e o Ribamar são pessoas que eu trago no coração. Assim. Que legal, Algumas cara. pessoas moram no coração. Sim, Era o sim. Riba tem a cobertura do Ribamar é Plex. fantástico. É. Ribamar, pra você um abraço, tá? Passando um beijo. E fiquei um tempo com eles lá. Passado um tempo, aí você já começa a aprender muito mais, porque a bagagem dos dois era gigantesca. Claro. Surgiu a oportunidade de fazer um estágio remunerado em Suzano, na escola Wizard de idiomas. Né? Eles tinham 3, 4 unidades, né? E fui para lá. Fiquei um tempo lá, até que me surge uma outra oportunidade de estágio, que eu conhecia, eu não lembro o nome dela, mas ela era estagiária de marketing do McDonald's, aqui de Mogi. E, pô, a gente tá abrindo a unidade lá no shopping e o pessoal do shopping tá precisando de marketing lá no Suzano Shopping. Eu quero. E fui. É estágio? Meu, estágio? Os amigos meus brincavam falando: pô, você muda mais de estágio do que eu de cueca. Porque eu sempre tava buscando aprender, eu queria absorver, eu era uma esponja em busca de... E eu falo que eu sou um aprendedor até hoje. E fui me candidatar à vaga do Suzano Shopping. Fui contratado para ser o estagiário lá, o shopping inaugura, uma semana depois, tô eu lá, no primeiro departamento de marketing do Suzano Shopping. E aí eu olho quem é o superintendente, Cláudio Melo. Então, também fui estagiário do Cláudio Melo. Tá brincando? Remax. Também fui estagiário dele. Caraca, Claudião, puxa vida, hein, meu? Um abraço pro Cláudio aí Abraço da pro Claudião Remax. da Remax. E foi assim, um aprendizado sensacional, né? E dinâmico, aquela coisa, é 24 horas por dia de montagem de coisas de madrugada. Sim, né? uma loucura, né? Shopping é uma loucura. Chega Papai Noel, promoção de Natal, pô, o primeiro Campanha Natal, disso, campanha de daquilo. tudo, né? A gente fez na época, era o primeiro Natal do shopping, não teve tempo viável para entrar, na época você precisava de autorização da Caixa Econômica para fazer qualquer tipo de promoção, sorteio. A alternativa foi concurso cultural. Tinha uma agência especializada em promoção que trabalhou pra gente. Fizemos uns cálculos aqui. Pegamos um Celta que tinha recém-lançado, eu já fazendo mexendo, né? Pegamos um carro, né? Legal. E puseram dentro e a gente calculou todas as medidas internas do carro, calculamos a dimensão de piscina de bolinha, dessa de piscina de bolinha, e vamos enfiar dentro do carro. Leva o carro, quem acertar quantas bolinhas cabem lá dentro. Só que a pessoa tem que fazer a conta, porque é concurso cultural. Beleza. E vou eu colocar todas as bolinhas de piscina dentro de um carro lá na entrada do shopping. Abre o carro, bolinha. Que bolinha. Sensacional. Cara, eu fiquei traumatizado que eu não aguentava mais ver bolinha de piscina. Até aí tudo bem. Eis que a concessionária, e assim, a gente colocou 2 carros lá, um azul e um vermelho, na entrada. Vendemos um dos carros. Beleza. E as bolinhas? A gente vai buscar um dos carros. Eu pensei, pelo amor de Deus, que seja vermelho, que seja vermelho, que seja vermelho. Então, a gente vendeu o carro azul. Era onde estavam as bolinhas. Tira as bolinhas do carro, joga pro outro, tira de um carro, joga pro outro. Era só em caráter ilustrativo, mas mesmo assim, enfim. E foi um aprendizado muito grande, até que TV Diário vai até Mogi, vai até Suzano. A gente está fazendo a Copa de Futsal e queremos expor a taça. Pode ser? Sem problema. Fui eu, fiz todo o atendimento, expliquei, mostrei, tá montando um espaço, deixamos lá o espaço para a taça exposta. E uma grande amiga minha, que era estagiária lá da TV Diário, né, entra na sala, aí lá na faculdade, né, ela fazia jornalismo, eu fazia publicidade, ela entra na sala, bate lá e fala: gente, é o seguinte, abriu vaga de estágio para marketing na TV Diário. Quem tiver interessado, me entrega o currículo que eu pego amanhã. Beleza, eu não entreguei. Porque eu tava no shopping e pensei, vou seguir carreira em shopping.
Eu tava apaixonado por aquilo. E ela ficava me insistindo, enchendo o saco, você vai entregar o teu currículo, senão eu não falo mais com você. Eu, pô, mas a gente ainda nem se conhece direito, não fala mais comigo, sim. né? Tá bom, entreguei por desencargo de consciência. Fui lá. Não quero perder a amizade. Isso. Uma semana depois, né, fui lá fazer entrevista. Beleza, ok e tal. Conversei com a coordenadora de marketing da época. Saí, chego em casa. Acabaram de ligar pra você da TV. Entendi. Oi, tudo bom? Aconteceu algum problema? Esqueci alguma coisa? Não, só pra avisar que é você que vai ser o nosso estagiário. Pô, legal. E entrei em TV. Isso foi em 2001. Já do shopping, volta pra TV. Do shopping, entrei na TV. Entrei na TV como estagiário. Isso no meu último ano da faculdade. E em televisão foram quase 20 anos. Aí você ficou lá. E aí eu fiquei em televisão por quase 20 anos. Não só na Voltou TV. Não, foi aí que você entrou na TV. Foi aí que eu entrei em televisão. Tá. Então comecei como estagiário, fui efetivado como assistente, passei a ser o coordenador de marketing da TV, né? Então muitos dos projetos que aconteceram na TV, eu que acabei desenvolvendo, como aquele projeto que tinha em parceria com o Davó, Natal Presente, a retomada de muitos eventos em Mogi também aconteceu por meio dos projetos que a gente desenvolveu lá, como a Festa do Divino, que estava quase adormecida, que acontecia no estacionamento do lado do ginásio municipal, né? Que nada mais era do que uma grande quermesse, né? Não dava nem para falar que era grande, uma quermesse média. E aí foi, o Akimatsuri também, ele acabou crescendo junto nessa parceria, então foram várias coisas que a gente precisa fazer um trabalho de valorização da nossa terra e da nossa gente, por meio da comunicação. Passado esse período de TV diário, acabei indo, e aí televisão te possibilita você ir para vários lugares. Fui para o Paraná, trabalhar lá nas afiliadas da Globo de lá. Fui para Guarapuava, onde inclusive tive a oportunidade ao mesmo tempo de dar aula na faculdade de publicidade, de redação publicitária. Na sequência fui transferido para a emissora de Maringá, que foram 3 anos. Depois fui para a emissora de Londrina. Saí da emissora de Londrina, voltei para São Paulo, indo para Sorocaba, afiliada da Globo em Sorocaba, e aí metade do estado de São Paulo. Então ficava sempre sempre na área de marketing. Até que eu passo por algumas situações pessoais e acabo retornando para Mogi, só que voltando para a TV Diário. O Renato, que é o diretor, e a Lísia, que é a gerente comercial, falou: Henrique, quer vir para o comercial? Vambora. E aí eu passei para a área comercial da TV. Legal. Fiquei na área comercial da TV Diário até 2019 e aí entra a possibilidade de empreender. Fui ser sócio de uma agência de publicidade. E aí deu errado. Porque eu chego com a possibilidade de levar clientes, a gente consegue clientes, só que por outro lado, tinham clientes que estavam com o contrato vencendo e esse sai, ou seja, fica aquela coisa, desequilibrou totalmente a conta, deu tudo errado. Eu acabo nesse período também, a sociedade se desfaz, eu acabo passando por um processo de divórcio também, e beleza, vamos embora. Surgiu a oportunidade de voltar para a TV, fui para Record, fiquei 6 meses voltando aí no caso para Londrina, também é difícil você vender um produto que você não consegue acreditar, né? Globo, que você tem 30 pontos de audiência, você dá resultado, 5, 10% de desconto, quando você tem para uma outra empresa em que você está brigando para ser o terceiro colocado em audiência e 90%, 95% de desconto. Não dá para acreditar, não tinha como. Eis que eu volto para Mogi e inicia a pandemia. Começa a pandemia... Isso 2020. Isso 2020 Março já, de 2020. 2020. Tinha amigos meus que são donos de produtora de vídeo aqui em Mogi. Certo. Né? Pode citar o nome? Acho que não... Tudo bem. Até porque é isso. Concorrente da Patrícia lá da Baju, né? Que é uma excelente empresa. É isso. E aí esses 2 amigos meus, pô, a gente tá precisando aqui, que a gente tá crescendo, tá começando a desenvolver também algumas franquias, né? O nosso negócio tá expandindo. Quer trabalhar com a gente? Vambora. E entrei para trabalhar com eles. Desenvolvimento da área comercial, né? Eram 4 unidades, de 4 passa para 8 unidades, indo para Campo Grande, para Curitiba, e tem, enfim, várias unidades. E crescimento. Entro para o BNI, representando a empresa, só que pelo Smart, onde eu fiquei por quase 1 ano. Tá. Então você entrou por essa empresa. E aí foi aonde eu conheci, quer dizer, já tinha conhecido lá atrás na TV Diário o BNI, mas eu entro no BNI por essa empresa, por essa produtora de vídeo,
no Smart. Você citou a Lísia aí, um beijo pra Lísia, Patrícia, Renato. A Lísia e o Renato já estiveram. A Lísia participou do Prisma, né? A própria TV diária. Teve um tempo, mas é que a situação também acho que era um pouco diferente, porque acho que era uma questão de referência, como que ia funcionar, de você poder, né? Mas e aí, cara? Aí você ficou no Smart um tempo. E aí eu fiquei no Smart, e no Smart, eu, pela produtora, eis que tem uma empresa lá chamada Vox Cognitiva. Lá no Smart? No Smart. E a cadeira era representada pelo Renato Prado, que foi quem criou a empresa. Né? A cadeira dele era de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Que legal. E mapeamento, processo, né? Diferente de quando você tem um advogado que faz a parte de LGPD, que faz a parte jurídica, né? E aí você conheceu o Renato? A gente faz um a um, começa a conversar, pô, rola uma sinergia, pô, bacana, começa a criar uma amizade, que é uma das coisas muito fortes que acontecem no BNI. Inclusive ainda tem muita gente lá do grupo do Smart, que a gente sempre conversa, tem um carinho muito grande por eles, né? Legal. E eu acabo me desligando da produtora. Me desligo da produtora, saio do Smart, né? E nesse período, eu falei, pô, tô querendo empreender. É o que o Saulo fala lá atrás, né? E se? E se? Né? E o curioso... E se é matador, demais. Não conviva com ele. E o curioso é que, durante um bom tempo, isso eu não comentei com vocês ainda, quando eu estava na área comercial da TV Diário, eu tinha alguns papéis colados lá na minha divisória, e eu tinha exatamente escrito isso. Se reticências. Porque eu parava, olhava e ficava pensando, se eu fizer isso, aí plano A, se eu fizer aquilo, plano B, montando estratégias para poder ter desenvolvimento de negócios. Sim. Né? A gente vai buscar negócios, a gente fica pensando as possibilidades. Você senta numa mesa de negociação, se o cara falar isso, eu faço isso. Se o cara falar aquilo, eu faço assim. Então você já começa a criar diversas alternativas de negociação. Né? Quem faz cursos de treinamento de venda, de negociação, essas coisas todas, começa a entender as formas com que você pode conduzir uma negociação. Até mesmo para que o cliente ache que ele está sendo beneficiado. Não que ele não esteja, pelo contrário. A proposta é para beneficiar o negócio dele. Mas que ele ache que ele está conduzindo. Mas quando na verdade você é que acaba conseguindo fazer com que ele chegue naquela conclusão que você quer, que é fechar o negócio com você. Isso é parte do processo de venda. Eu tinha lá o IC. E aí me veio IC. Eu fiquei 4 meses estudando mercado erótico. Numa conversa com a minha namorada, beijo Roberta, que é minha sócia, né, do mercado erótico. Minha sócia, a gente resolve abrir um sex shop online. E a gente montou, beleza, plataforma online. Isso que é, acabei da pandemia. Lá, isso, 2021. 2021. 2021. Já estamos falando. Recente, já não tão distante. Já menos tempo. Já estamos falando aí em maio, junho, por aí. Aí você já todo estruturando. Ainda não. Tá. Já tinha estruturado tudo. A gente abre em setembro, outubro, o celular toca. Oi, Henrique, tudo bom? Renato, vamos conversar? Estou precisando desenvolver a minha parte comercial e de marketing aqui na Vox Cognitiva. Fechou, vamos embora. Sentamos para conversar. E depois de, acho que umas 2 horas de papo, eu falei assim, então, bora trabalhar comigo aqui, bora desenvolver a Vox Cognitiva, fazer essa empresa crescer. Eu estou olhando isso. Cara, muitas das coisas conectam com o que eu penso. Né? Acho que quando a gente entra para trabalhar numa empresa, não é só questão financeira, mas tem valores, propósito, exatamente. Acho que o principal é o propósito. Isso é para qualquer negócio. E a hora que eu vi que tudo isso batia, tinha sinergia total, eu falei, vamos embora. Só que eu sou um cara que eu não sou da área de TI. Aí vocês entraram e fizeram uma sociedade. Ele é TI. Não, mas é como se fosse uma sociedade. Legal, uma parceria forte. Bem forte nesse sentido. Tanto que qualquer tomada estratégica, qualquer decisão estratégica, a gente senta para conversar. A gente faz semanalmente uma reunião, eu e ele, e fala, ó, os pontos são esses. Aqui, ali, a estratégia é essa, e a gente vai buscando essas alternativas, porque a gente tem dentro da Vox Cognitiva, o DNA dela, ela começou com uma empresa de TI, né, tecnologia de informação. Então, como eu citei, tem a parte de LGPD, a gente faz a parte de outsourcing, terceirização,
da mão de obra, departamento de TI. Legal. Enquanto o cara da empresa se preocupa com o que ele tem que preocupar, que é o negócio dele, deixa que a gente cuida da TI dele. Legal. Como? Alocando um profissional lá. De repente, vamos imaginar, você já está com uma indústria com 5 mil funcionários. Pô, legal, está produzindo bastante para esse ano. Você vai precisar de uma área de TI. Mas Você consegue contratar? Sim, tem essa expertise? Não. Então a gente coloca um lá. Mas e a parte de BI do exatamente BNI? Foi no BI que você entrou no BNI, É né? exatamente ali que chega o ponto. Por conta também, como a gente faz o desenvolvimento de software, a gente entende que para você entregar todas as informações que existem dentro da sua empresa, você não pode confiar em qualquer empresa. Tem todo um processo que, pô, eu preciso saber para quem eu vou entregar essas informações. Sim. Porque hoje, dentro dos computadores, das nuvens, sistemas, softwares, né, servidores, está a vida da tua empresa. Mas para quem eu vou entregar isso daí? Então, o processo de venda nosso é muito demorado, o processo de prospecção é lento. Cara, tem clientes nossos que estão demandando muito BI, Business Intelligence. E aí a gente está falando de estrutura de negócio, de melhoria e desenvolvimento de negócio. Isso pode ser uma porta de entrada para a gente. Primeiro, poucas empresas desenvolvem e entregam BI. Segundo, é uma demanda latente. Tem empresas que já estão começando a buscar isso e não tem quem entregue. Terceiro, é a porta de entrada que a gente precisa para as empresas. E aí a gente consegue desenvolver, não digo só esse trabalho, mas desenvolver a empresa do cara, ajudando ele em desenvolvimento comercial, marketing, financeiro, operacional. Henrique, mas para que as pessoas entendam, porque assim, eu já conheço BI porque já vivi isso em empresas passadas, né? Hoje na minha empresa não tem. Mas para que as pessoas entendam, o que é um BI? Vamos lá. Bom, resumidamente, BI, quando você fala de Business Intelligence, você está falando de inteligência de negócio. Você precisa tomar decisões para o seu negócio. Qualquer tipo de tomada de decisão que você toma dentro do teu negócio, você precisa estar baseado em dados, em informação. E essas informações normalmente estão dentro das empresas. Só que a gente fica olhando para fora. E aí a gente fica naquela situação de tentativa e erro, até que uma hora você consegue acertar. Certo. Mas quanto tempo você levou para conseguir acertar? Então a gente consegue encurtar esse caminho. Então o que a gente faz? Primeiro, a gente precisa entender qual é o objetivo que você tem com a tua empresa, com o teu negócio. É melhorar a tua operação de produção, o tempo de produção, melhorar a minha área comercial, vender mais, vender melhor, faturar melhor, analisar crédito de cliente, como que eu consigo fazer essas coisas todas com tempo hábil, de repente montar uma análise de... Mas o BI, então, o seu software, ele busca essas informações e... aí que está o negócio. A gente, na verdade, assim, o BI ele é uma ferramenta. Certo. Né? A gente não desenvolve um software. A gente usa um software que já existe, que chamado Power BI. Né? Existem vários outros, mas a gente usa o Power BI. E a gente pega todas essas informações e coloca dentro do Power BI. Se você tem sistema, você tem informação, você tem dados. Sim. Se você tem dados, você tem BI. Se você tem planilha de Excel, você tem dados. Se você tem dados, você tem BI. Né? Mas aí, a hora que a gente faz toda essa análise desses dados, a gente primeiro puxa todas essas informações de acordo com o objetivo que você estabeleceu para a tua empresa. É como se fosse uma área estratégica para o teu negócio, para que você possa obter melhores resultados. A gente analisa todas essas informações, compila, vê que dados realmente são relevantes para o teu negócio e a partir disso você começa a desenvolver os indicadores. Acho que talvez seja aí um dos pontos-chave do desenvolvimento do BI. O desenvolvimento de indicadores. Para você ter noção do que está acontecendo na empresa. Você quer citar um exemplo, por exemplo, numa área... até para que facilite para as pessoas que estão nos assistindo. Posso abrir um parênteses aqui? A galera vai entender. Eu já falei aqui no episódio 2, eu trabalhava em empresa, em indústria. E daí, vou falar rapidamente, acho que a galera vai entender. Inclusive, acho que o Óleo vai concordar. Vamos lá. Eu trabalhava em empresa, eu era gerente de vendas, construção civil e tal. E lá na empresa tinha o sistema SAP, SAP alemão, puta do sistema e tal. E eu era gerente de vendas, então eu ia ter reuniões com o diretor comercial, diretor geral, às vezes apresentar relatórios para o presidente. E essa galera, os altos cargos, você tem ali às vezes 10 minutos para falar com o cara. E o cara, ele tem que olhar
dados, resultados, gráficos, para ele tomar uma decisão. Ah, continua com isso, esse produto não vendeu. Por que não vendeu, cara? Porque o preço médio tá assim, assado e tal. Tá, então dá 5% de desconto, tem margem. Ah, esse aqui o estoque tá alto. Então a conversa era assim com a diretoria, era coisa de 10 minutos. Só que para eu chegar, às vezes, com esses gráficos, com números, tudo muito bem feito, elaborado, eu ia lá no SAP, o sistema da empresa, extraía o relatório. Desse relatório eu exportava uma planilha para Excel, só que vinha cru. E eu ficava destrinchando aquela planilha, deixando ela mais bonitinha, colocando cor, e gerava gráfico e tal, e preço médio. Só que tudo isso era manual. Então, às vezes assim, eu perdia uma manhã, ou às vezes, dependendo do que eu precisava mostrar, era um dia de trabalho, só para fazer isso. E como eu trabalhava em indústria, conhecendo um sistema BI, cara, um BI, eu abaixo os dados do SAP, jogo nesse programa BI e toda aquela parte manual que eu fazia na unha, por exemplo, de Excel, ele gera na hora. É na hora. Ele gera na hora. É aquela questão de você encurta tempo. Você encurta tempo. O cara, ele tem 10 minutos de reunião. Né? O chefe, o diretor, ele precisa analisar aquilo em 10 minutos. Às vezes ele vai olhar em menos tempo, porque ele precisa, com o que ele leu, te dar as orientações. Sim. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso. Mas quanto tempo foi perdido para conseguir chegar naquela leitura? Que às vezes o cara levou 5 minutos para ler. Pô, uma informação que você vai analisar em 5 minutos, tomar decisão, você leva às vezes um dia inteiro, em alguns casos, às vezes semana, porque você precisa de uma informação, às vezes de um outro departamento, de uma outra área, de um outro sistema, tem um fulaninho... Você quer analisar estoque, expedição... E aí precisa da planilha de Excel do cara, que o cara não veio hoje, porque teve um problema... E é isso que o seu sistema faz. E a gente faz de forma isso mais automatizada, exatamente, vamos dizer assim. Exatamente. Aí ele já gera o dashboard, com os indicadores. Exatamente. E dá pra você deixar isso em tempo real também, acompanhando. São os indicadores. Eu me lembro de uma apresentação que você fez no BNI, e acho que aquilo lá ajuda bastante as pessoas que talvez não tenham ainda essa vivência com BI ou com software, que talvez nunca trabalhou numa indústria, não teve essas participações. Mas eu me lembro que você citou alguns indicadores que quase todas as pessoas que estão assistindo aqui hoje já vão entender o que é um BI. Talvez adaptar isso para o mundo dos negócios, né? Exatamente. Quando a gente, dando um exemplo simples, até para o pessoal poder saber um pouco do que são indicadores, porque nem todo mundo sabe o que é um indicador. É um cara com o dedo assim, não é. O painel do carro aqui, né, esse dedo. Só para constar. Ou furabolo, né? Furabolo. Indicador ou furabolo. O painel do carro é um BI. Esse exemplo é fantástico. Esse exemplo que eu queria que você chegasse. Esse é um dos mais legais. Pô, acendeu a luzinha do combustível. Ele está te dando um indicador de que se você não abastecer, você vai ficar na mão, seu carro vai parar. Tomada de decisão. Ou eu tento andar mais um pouquinho, ou eu já paro no primeiro posto que eu vou encontrar. É justo. Né? Aí, de repente, você tem lá a luz do óleo que acendeu. Tomada de decisão. Troco, senão vai explodir meu carro, o motor, enfim. Outro exemplo, exame médico. E aí entra num outro caso que é legal, por exemplo, o pessoal que trabalha com consultoria. Quando você vai num médico, o médico é o seu consultor para assuntos da saúde. Né? Ele vai pegar os resultados do teu exame, onde estão todos os indicadores do que está acontecendo dentro da tua empresa corpo. Inclusive hoje, patrocinando o nosso episódio aqui, o Marcos Abdala, Denis Matos também, que querendo ou não, exatamente. Muito. E aí você consegue, e aí nesse caso do consultor, eu fiz a leitura, o que eu te indico é você fazer isso, você fazer aquilo, né? A consultoria é essa. E aí o cara toma a decisão, o que ele vai fazer, né? E dentro das empresas a gente faz exatamente essas leituras. Parte de produção, ok, vamos analisar e desenvolver esses indicadores. De repente pode ser tempo de produção, pode ser padrão de qualidade, aproveitamento, tá tendo perda, não tá tendo comercial, perda. Aproveitamento de lead, funil de vendas. Perfeito. Ticket médio. De repente até mesmo desenvolvimento de regiões geográficas, para que você possa ter uma atuação mais forte, né? De repente lugares que melhor se desempenham determinados produtos. Exatamente. Tem clientes nossos. O céu é limite para um BI. Total, cara. Na verdade não tem limite. Não dá nem para falar que o céu é o limite, porque acho que passa. Toda empresa deveria ter um BI, né? E é uma coisa que muitas pessoas às vezes não conhecem. E não importa o tamanho, cara. Acho que assim, quando você pega para ver análise de indicador,
Você pega uma empresa pequena, primeira coisa que ele faz, eu estou performando bem? Depende. O que você determinou como objetivo para poder performar bem? Né? A gente não pode fazer, bati a meta, quando atingir a meta a gente vai dobrar a meta. Pô, mas baseado em quê? Né? Então você aí que tem a sua empresa aí, toma a decisão pelo BI feeling, tá errado, cara. Isso é boa. Feeling, deixa o seu feeling de lado, respeite, se você chegou até aí, sem dúvida nenhuma, o seu feeling é diferencial. Mas tenha informação em tempo real, tenha indicadores confiáveis, através de um BI. Né? Você que está conhecendo agora sobre o BI, às vezes vai olhar o custo, não é nada absurdo perto daquilo que um BI te traz de resultado, né, Henrique? Exatamente. Tem um caso até interessante de uma empresa na região de São Carlos, laticínio, e eles faziam invase de potes de manteiga de 200 gramas. Por lei, você tem que colocar um pouco a mais, nunca menos. Sim. Eu não lembro agora qual é o percentual, mas se não me engano acho que era 205 gramas. Ele não pode pesar e dar menos, que daí não dá um pode, processo não pode. danado. Ferrado, né? E o cara, ele injetava, foi detectado que ele estava injetando ali 210 gramas, ou seja, era o dobro do que ele poderia, por lei, colocar. Era 5, ele estava botando 10. E um custo, no ano, dava um custo adicional de 10 milhões de reais. Nossa. Ou seja, era basicamente 1 milhão por grama que ele injetava no pote. Qual foi a solução ali? Ele só precisava realizar um investimento de 50 mil reais para poder colocar e reduzir essa quantidade de 10 para 8 gramas. Ou seja, uma economia de 2 milhões. 2 milhões. Fantástico. E ele só precisava fazer esse investimento de 50 mil. A indicadores, né, pessoal? Indicadores. O cara na hora, resolve. Vamos lá. E fez o investimento e a própria economia já pagou o investimento dele. Então são coisas que a gente não está enxergando. A gente não enxerga, às vezes, o comportamento do nosso cliente. A gente não enxerga, às vezes, o comportamento dos colaboradores, ou até mesmo o nosso próprio comportamento. E eu acho, Henrique, como você falou, às vezes a pessoa pode até conhecer o BI. Eu acho que isso é interessante. Ele pode, às vezes, contratar o seu serviço para uma determinada necessidade, um produto, né? Quero analisar a minha performance de fabricação. Aí quando o cara começa a entender a lógica, mas eu só vendo aqui na região do Alto Tietê. Vai estendendo para outros departamentos. Eu preciso fazer um estudo mercadológico. Quero sair do Alto Tietê, quero ir para o interior, quero ir para o Paraná. O BI vai ajudar o cara a resolver. Demais. E aí a primeira coisa antes eu tenho capacidade para ir? Produção, logística. E uma coisa importante aqui, né? Começamos a citar aqui, o seu software, ou não é o seu software, a sua ferramenta, né? É mais correto dizer isso, né? A sua ferramenta, ela cabe no bolso de praticamente todas as empresas, não é isso? Sim. Então, para todos que estão nos assistindo aí, se você tem uma empresa, tem uma operação, sem dúvida nenhuma, você pode contatar o Henrique aí para ele fazer um estudo, apresentar uma proposta para você. E também para que esses indicadores te ajudem a crescer, né? Te dê estrutura, né? Na nossa empresa lá, por exemplo, eu gosto muito de painel de gestão à vista, né? Então, gestão à vista, para quem gosta, quem sabe o que é gestão à vista, né? Ter um painel desse, você substitui, em vez de aquele painel manual, bota uma TV lá, de repente você pode ter um painel de gestão à vista em tempo real. A gente tem cliente que faz isso. Na área de produção, ele tem painel à vista, que o pessoal da produção já consegue ver. Produção, comercial, financeiro, marketing, logística, tudo. De empresas adoram BI. Inclusive, acaba sendo um dos clientes nossos, é um dos que mais demanda BI. Marketing. Mas eu tenho uma empresa pequenininha lá que fatura pouco. Fatura 10 pau. Procura o Henrique. Tá aí, às vezes, a chave para o seu crescimento. Às vezes você está direcionando as suas energias para uma situação, e às vezes o BI vai te indicar que essa direção é a direção errada. Essa aqui é a correta. Ou que vai te ajudar a identificar, às vezes, canais de perdas enormes dentro da empresa, tudo através do BI, não é, Henrique? Perfeito. E o BI... eu ia até complementar, por exemplo, você falou de diversas empresas da área de saúde, né? Quais são os indicadores que tem de doenças que estão chegando aqui dentro, né? Qual é o perfil desse público que está vindo aqui para dentro? Perfeito. Ótica, aí pegando agora, tem empresas menores, vamos pegar exemplo de ótica. Quais são as marcas que eu melhor performo? De repente, quais são as receitas que mais chegam de alguns oftalmos aqui?
né? Sei lá, tem gente que nunca fez esse tipo de Fazer análise. essa análise, né? Concessionária, revenda automotiva, né? Ah, você usa os números da Agência Nacional lá de Fabricantes, a Abraf, esqueci o nome deles lá agora. Você usa esses números que faz análise de emplacamento? Não, mas eu sou revenda automotiva. Ok, mas esses carros zero hoje são o seu estoque daqui 1, 2 anos. Exatamente. Então você já começa a montar uma estratégia de desenvolvimento. Buscando informações e montar um dashboard. Exatamente. Às vezes é aquela coisa, tá faltando algum tipo de insight? Meu, é só conversar. Legal. Às vezes na conversa, foi até o que o Renan falou, você consegue conversar com outro empresário, até mesmo, a gente faz muito isso dentro do BNI. O cara tem um insight, putz, isso pode ser bom pro meu negócio, pô, nunca olhei dessa forma, nunca olhei nessa ótica, né? E Henrique, aproveitando esse gancho aí, a sua proa está direcionada para que lugar? Vamos aproveitar esse canal para trazer mais. Sim. Né, se você está nichado em algum segmento específico, ou o que você espera aí que o BNI possa te ajudar, Leandro? O que pra gente é bem legal, Tipo bem de interessante. cliente. Vamos lá. Indústrias é algo que interessa bastante pra gente por conta de desenvolvimento das áreas de marketing, comercial e produção. Isso é ótimo pra gente. Área da saúde ajuda, clínicas, hospitais, são clientes interessantes. Como eu tinha comentado, pessoal da área de consultoria, não importa o tipo de consultoria, seja financeiro, seja comercial, seja de marketing. Eles precisam de dados, mas o consultor precisa de dados. Até mesmo consultor de RH, deles, né? até mesmo consultor de RH. Escritórios de contabilidade também são interessantes, são parceiros interessantes de negócio. Então a gente tem olhado mais ou menos nesse sentido. E até tudo que você explicou aqui, olhando até para a dinâmica do próprio BNI, né? O próprio Traffic Lights ali, o resultado que a gente recebe todo mês, aquilo é um BI. Performance de cada membro, né? Porque a gente entra no BNI focado em ajudar para ser ajudado e todo mês nós somos ranqueados, somos ali acompanhados, né, pelo próprio BNI, onde ele mostra a nossa performance, e quando a gente vê ali então a nossa pontuação, aquilo é um BI. Né? Pô, tô falhando aqui, preciso fazer mais unidade de educação, preciso trazer convidado e tal, isso e aquilo, preciso contribuir mais. Então, é uma forma também. Perfeito. Eu estou contribuindo o suficiente para poder receber de volta aquilo que eu contribuo. É isso. Exato. Não é, a gente... Tô seguindo a metodologia, a filosofia. A gente recebe aquilo que a gente doa. Isso então, às vezes o membro também chega lá. Eu tô indo bem. muito bem, pô, o BNI não tá funcionando direito pra mim. Cara, mas olha lá, então tá olhando os seus indicadores, pega os foi seus feito por um BI indicadores. lá atrás. Exatamente. O Você tá Giver's seguindo, Gain, ele não foi criado pelo Ivan Meisner. Simplesmente, isso é bíblico, cara. É dando que se recebe, é doando que se recebe. É isso. Verdade. Né? Isso é milenar. Que legal, Henrique. Poxa, cara, show de bola. Muito bom conhecer a história aí do seu negócio, entender um pouco mais, né? Tenho certeza que as pessoas que assistiram também estão entendendo um pouco mais sobre o que é um BI, né? BI, nossa, um nome tão bonito, né, cara? Difícil. O que isso é de comer? O que é de comer, de pôr na onde? Mas que legal, cara. Muito bom te receber aqui, né? Falar um pouco sobre mais o seu negócio, a sua trajetória. Quero agradecer imensamente aí pela sua disponibilidade e partilha nesses minutos aqui que gravamos aqui junto com os nossos telespectadores aqui. Agradecer mais uma vez o nosso parceiro aqui, Saulo. E para você que chegou até aqui, completamente e para você que chegou até aqui também quero agradecer o seu tempo, a sua audiência, e em breve teremos nosso próximo episódio aqui, certo? Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, o Marcos Abdala da Bimate, Denis Matos da UFM e também a nossa Carlinha Regina da Connect Max. E o apoio do grande Nelson. E o nosso apoio do grande Nelson da STH, que nos oferece essa estrutura maravilhosa aqui. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do PrismaCast e conto com vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Beijo grande. Valeu. Henricão, valeu. Aê, galera.
Deixa eu falar. Muito bom, Ricão. Valeu, Bom, gente. Ricão, caramba, velho. Cara, A gente pensa que às vezes o negócio é uma situação, né? Mas quando você vai ver o BI não, é vai algo... embora, vai embora. Não, o BI é monstro, cara. Isso que eu cara, tentei meu, resumir aí aí, na questão da trajetória. Mas às vezes é tem meio coisa que eu não complexo contei. mesmo pra explicar. Não, o assim, legal, igual você fez na apresentação do Você Benito. começa Tem a o falar de dashboard, sex shop aqui, aí fudeu. E a Não, sacada é isso do... que eu ó, falei assim, ainda teve coisa que eu resumi, que eu fui mais a sacada breve. do áudio Eu foi não boa. falei da época que eu fiz recreação de festa infantil. Não, E mas não dá, fa- você ficar igual o não, William, ia- mano. É, ia ficar 2 horas. E não falei do stand-up. Mas tá de boa. Ah, é, Ô, vai ficar pro stand-up, próximo, não, aí, ó, não, você vai não. ter que ter outro. O stand-up Fica não só vai- pro próximo. vai- Mas não. a sacada do painel de carro foi a melhor, É, eu ia pra falar botar isso aí. pra Não, trás.